Você já se perguntou como os antigos nórdicos explicavam o começo de tudo? Antes das sagas, antes dos guerreiros vikings navegarem pelos mares gelados, existia apenas o vazio, um abismo infinito chamado Ginnungagap. De um lado, o fogo eterno de Muspelheim, do outro, o frio absoluto de Niflheim. E foi quando o calor e o gelo se encontraram que o impossível aconteceu. Do vapor que surgiu entre esses dois mundos, nasceu o primeiro ser vivo, Ymir, o gigante primordial. E assim começou o caos. Dos restos de Ymir, os deuses moldaram o mundo. Seu sangue se tornou os oceanos, seus ossos, as montanhas, seu crânio, o céu. E foi sob esse novo firmamento que surgiram os deuses mais poderosos da mitologia nórdica. Seres de força, sabedoria e mistério, que ainda hoje fascinam milhões de pessoas. Mas quem eram eles realmente? E o que os tornava tão temidos e reverenciados? Hoje, vamos mergulhar no coração do panteão nórdico, Asgard, o lar dos deuses, e conhecer um a um os 10 deuses mais poderosos desse universo. Em 10º lugar está Frigg, a rainha de Asgard, esposa de Odin e mãe do nobre Balder. Frigg é a deusa da sabedoria, da clarividência e da proteção familiar. Embora muitas vezes lembrada apenas como a companheira do pai de todos, ela é, na verdade, uma das figuras mais respeitadas e poderosas da mitologia nórdica. Frigg tem o dom raro de enxergar o futuro, mas escolhe o silêncio. Ela sabe o que está por vir, mas entende que o destino não pode ser alterado. Esse poder a coloca entre os seres mais sábios do panteão. Ela representa a maturidade e o equilíbrio, o olhar sereno de quem compreende que o tempo e a vida seguem seu curso inevitável. Frigg é também a protetora do lar e das famílias, invocada por mulheres e mães que buscavam força, sabedoria e segurança. Seu nome sobrevive até hoje na palavra Friday, sexta-feira em inglês, o dia de Frigg, uma homenagem à deusa que simboliza o descanso, a união e a preparação para o renascimento do fim de semana. Nos mitos, Frigg carrega a dor mais humana de todas, a perda de um filho. Ela tentou de todas as formas impedir a morte de Balder, seu filho amado, mas o destino se cumpriu. Esse episódio fez dela um símbolo eterno de amor incondicional e aceitação. Um lembrete de que nem mesmo os deuses escapam do destino. Em termos de poder, Frigg domina o que os nórdicos chamavam de sabedoria silenciosa, o tipo de conhecimento que guia o mundo sem precisar de guerra ou trovões. E por isso ela abre o nosso ranking, ocupando com justiça o 10º lugar entre os deuses mais poderosos da mitologia nórdica. No 9º lugar encontramos Freyr, o deus da fertilidade, da fartura e da paz. Ele é o irmão gêmeo de Freya e um dos principais representantes do clã dos Vanir, os deuses ligados à natureza, à harmonia e à prosperidade. Freyr é uma divindade singular entre os nórdicos. Enquanto Odin e Thor estão associados à guerra e à força, Freyr representa o lado pacífico e próspero da existência. Ele é o deus da terra fértil, das colheitas abundantes e da alegria dos verões longos. Seu poder está em manter o equilíbrio da natureza. Os antigos vikings acreditavam que Freyr trazia chuvas suaves, boas safras e tempos de paz. Ele era tão importante que em várias regiões da Escandinávia, seu culto era até mais popular que o de Odin, especialmente entre agricultores e famílias. Freyr também possuía artefatos incríveis. O mais famoso era o Skidbladnir, um navio mágico que podia transportar todos os deuses de Asgard, mas também ser dobrado e guardado no bolso. Esse detalhe mostra o domínio de Freyr sobre as forças naturais e a capacidade de controlar o vento e as estações. Mas sua história mais marcante é a de seu amor por Gerdur, uma giganta de beleza inigualável. Apaixonado, Freyr abriu mão de sua espada mágica para conquistá-la, uma arma que lutava sozinha e garantia sua invencibilidade. Sem ela, ele se tornaria vulnerável, e essa decisão mudaria o curso de seu destino. Durante o Ragnarok, o fim dos tempos, Freyr enfrentará o gigante Surt, mas será derrotado, não por fraqueza, e sim por ter escolhido o amor em vez da guerra. Freyr é o símbolo da vida, da fertilidade e da generosidade. Seu poder não está em destruir, mas em fazer florescer. Por isso ele ocupa com honra o 9º lugar na lista dos deuses mais poderosos da mitologia nórdica.
Em oitavo lugar, temos Hel, a misteriosa deusa que governa o reino dos mortos, o Helheim, filha de Loki e irmã de Fenrir e Jormungandr. Hel é uma das figuras mais complexas e injustamente mal interpretadas da mitologia nórdica. Diferente do que muitos pensam, Hel não é uma figura demoníaca. Ela é a senhora do equilíbrio entre a vida e a morte, governando o destino das almas que não morrem em batalha. Os que tiveram vidas simples, longe do campo de guerra. Seu reino, o Helheim, é um lugar frio, silencioso e cinzento, mas não um inferno de sofrimento. Ali, as almas descansam sob sua guarda, em um estado de paz e neutralidade. Hel reina com justiça e distanciamento, mantendo a ordem entre os mortos com um senso de propósito quase sagrado. Fisicamente, Hel é descrita como metade viva e metade pálida, refletindo seu papel como ponte entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Ela é o rosto sereno da morte inevitável, não cruel, mas inevitável. Os antigos nórdicos viam Hel como uma força necessária no equilíbrio cósmico. Enquanto Odin recebia os guerreiros no Valhalla, Hel acolhia o restante da humanidade. Os pescadores, artesãos, mães, filhos e velhos que partiram sem glória, mas com dignidade. O poder de Hel está em sua autoridade sobre o submundo. Nada escapa de seu domínio, e nem mesmo os deuses conseguem reverter o destino de quem entra em seu reino. Foi ela, inclusive, quem recusou o pedido de Frigg para devolver Balder à vida, demonstrando que até o amor materno tem limites diante do destino. Hel também deixou um legado linguístico. O termo Hell, usado hoje em inglês para inferno, vem de seu nome. Mas o verdadeiro significado de Hel é muito mais profundo. Ela representa o descanso, o encerramento e o ciclo natural da existência. Por seu domínio sobre o submundo e sua importância no equilíbrio entre vida e morte, Hel ocupa o oitavo lugar entre os deuses mais poderosos da mitologia nórdica. Em sétimo lugar está Heimdall, o vigilante dos deuses, o sentinela que protege a fronteira entre o mundo dos deuses e o dos mortais. Ele é o guardião da Bifrost, a ponte arco-íris que liga Asgard, o reino divino, a Midgard, o mundo humano. Heimdall é conhecido por seus sentidos sobre-humanos. Ele pode ouvir o som da grama crescendo e enxergar a distâncias impossíveis. Dizem que consegue ver por centenas de quilômetros, mesmo na mais profunda escuridão. Graças a esses dons, nenhum inimigo pode se aproximar de Asgard sem que ele perceba. Sua principal arma é a Gjallarhorn, uma trompa sagrada cujo toque ecoará por todos os reinos para anunciar o Ragnarok, o fim do mundo. Quando esse dia chegar, Heimdall será o primeiro a soar o alarme e o último a cair, após enfrentar seu eterno rival, Loki. Mas o papel de Heimdall vai além da vigilância. Ele é também o protetor da humanidade. Alguns mitos dizem que foi ele quem ensinou os primeiros humanos sobre moral, respeito e sabedoria. Por isso é visto como uma ponte entre o divino e o humano, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Sua origem também é envolta em mistério. Segundo as lendas, Heimdall nasceu de 9 mães gigantes ao mesmo tempo, todas irmãs. Essa imagem simbólica representa o nascimento a partir das forças primordiais da natureza: o mar, o vento, o frio, o fogo e o tempo. Heimdall é a personificação da disciplina, da lealdade e da observação constante. Ele não busca glória nem adoração. Sua função é servir e proteger. E esse senso de dever o coloca entre os mais respeitados do panteão nórdico. Por seus sentidos divinos, sua importância como guardião e seu papel fundamental no Ragnarok, Heimdall ocupa o 7º lugar entre os deuses mais poderosos da mitologia nórdica. No 6º lugar, temos Balder, o deus da luz, da pureza e da bondade. Um dos deuses mais amados pelos nórdicos e pelos próprios Aesir. Filho de Odin e Frigg, Balder era tão belo e radiante que tudo à sua volta parecia brilhar com mais força. Nos mitos, Balder representa o ideal de perfeição. Ele é gentil, justo e amado por todos. Mas sua história é também uma das mais trágicas de toda a mitologia nórdica. Certa vez, Balder começou a ter sonhos premonitórios sobre sua própria morte. Temendo o pior, sua mãe, Frigg, jurou protegê-lo e fez com que todas as coisas do mundo prometessem não feri-lo. Pedras, plantas, animais, metais, tudo, exceto uma simples e aparentemente inofensiva planta, o visco. Quando os deuses descobriram que Balder era invulnerável, passaram a brincar de arremessar armas e objetos contra ele, que ricocheteavam sem causar dano. Mas essa alegria despertou a inveja de Loki. Disfarçado, Loki descobriu o segredo do visco e criou uma pequena lança feita dessa planta. Ele então se aproximou de Hodir, o irmão cego de Balder,
e o convenceu a participar da brincadeira. Sem saber, Hoder lançou a lança, e ela atingiu Balder em cheio. O deus da luz caiu, e um silêncio profundo tomou conta de Asgard. Sua morte foi o início do declínio dos deuses, e marcou o prenúncio do Ragnarok. Mesmo depois de morto, Balder continuou sendo símbolo de esperança e renascimento. Os nórdicos acreditavam que, após o fim do mundo, Balder retornaria dos mortos para governar um novo mundo purificado. Por sua ligação direta com a luz, a inocência e a renovação da vida, Balder ocupa o sexto lugar entre os deuses mais poderosos da mitologia nórdica. Chegando ao quinto lugar, temos Tyr, o deus da coragem, da honra e da justiça, uma das figuras mais respeitadas e heróicas do panteão nórdico. Antes de Odin se tornar o líder dos deuses, Tyr já era venerado como o deus supremo da guerra. Mas diferente de outros deuses guerreiros, ele não representava a violência ou o caos, e sim o valor e a integridade. Tyr era conhecido por ser o mais confiável e honesto dos Aesir. Para ele, a guerra era uma questão de honra, não de ódio. Seu nome se tornou sinônimo de coragem e fidelidade. O mito mais famoso envolvendo Tyr é o do lobo Fenrir, uma das criaturas mais temidas de toda a mitologia nórdica. Filho de Loki, Fenrir crescia rápido e se tornava cada vez mais perigoso, até que os deuses decidiram prendê-lo. Para isso, eles enganaram o lobo com uma corrente mágica chamada Gleipnir, feita de elementos impossíveis, como o som dos passos de um gato e a barba de uma mulher. Desconfiado, Fenrir aceitou ser amarrado apenas se um dos deuses colocasse a mão em sua boca, como prova de boa fé. Tyr, sem hesitar, se ofereceu. Quando Fenrir percebeu que havia sido enganado, mordeu com força e arrancou a mão de Tyr. Mesmo ferido, o deus não se arrependeu. Seu sacrifício garantiu a segurança dos deuses e manteve o equilíbrio do mundo. A imagem de Tyr com uma única mão simboliza a honra e o dever acima do interesse pessoal. Ele é o verdadeiro guerreiro ético, aquele que faz o que precisa ser feito, mesmo que custe caro. Por representar a coragem pura e a justiça divina, Tyr ocupa com merecimento o quinto lugar entre os deuses mais poderosos da mitologia nórdica. Em quarto lugar está Freyja, uma das figuras mais poderosas e admiradas da mitologia nórdica. Ela é a deusa do amor, da fertilidade, da magia e da guerra. Um conjunto de atributos que a tornam uma das entidades mais completas e influentes do panteão. Freyja faz parte do clã dos Vanir, deuses ligados à natureza e à prosperidade, mas foi acolhida em Asgard após a guerra entre os Vanir e os Aesir, como símbolo de paz entre as duas tribos. Sua força está no domínio do Seidir, uma arte mágica antiga que envolve o controle do destino e o poder de prever o futuro. Foi ela quem ensinou essa magia ao próprio Odin, o que mostra o respeito e o temor que até o pai de todos tinha por seu conhecimento. Além da magia, Freyja é símbolo de beleza, paixão e liberdade. Dona do colar mágico Brisingamen, forjado pelos anões, ela representa o desejo, a força feminina e o poder de escolha. Mas seu amor não a torna frágil. Freyja também é uma guerreira. Após as batalhas, ela recebe metade dos guerreiros mortos em seu salão, o Folkvanger, enquanto Odin fica com a outra metade no Valhalla. Isso significa que Freyja comanda tanta autoridade sobre as almas dos heróis quanto o próprio Odin, um feito raríssimo entre os deuses. Para os vikings, Freyja era um símbolo de independência e dualidade, tão bela quanto feroz, tão amorosa quanto estratégica. Seu poder está em equilibrar a vida e a morte, o amor e a guerra, o desejo e a sabedoria. Por sua influência mágica, seu domínio sobre o destino e sua importância tanto no campo da vida quanto no da morte, Freyja ocupa o quarto lugar entre os deuses mais poderosos da mitologia nórdica. No terceiro lugar, encontramos Loki, o deus do caos, da trapaça e da transformação, um dos personagens mais complexos e intrigantes da mitologia nórdica. Loki não é exatamente um deus típico. Ele nasceu entre os gigantes, os inimigos primordiais dos deuses, mas foi acolhido em Asgard por Odin, com quem manteve uma relação de amizade e rivalidade por eras. Inteligente, imprevisível e extremamente criativo, Loki é o mestre das artimanhas e da metamorfose. Ele é capaz de mudar de forma, de criar truques ilusórios e de manipular qualquer situação a seu favor. Ao mesmo tempo, suas ações são responsáveis por salvar e destruir os deuses em diferentes momentos. Um dos exemplos mais famosos de sua astúcia é a história da muralha de Asgard. Quando um construtor prometeu erguer a fortaleza dos deuses em troca da mão de Freyja e do Sol e da Lua, Loki convenceu os deuses a aceitar o acordo. Mas quando o construtor quase completou a tarefa,
Loki teve que agir. Transformou-se em uma égua para distrair o cavalo do homem, impedindo-o de terminar o trabalho. Desse evento nasceu Sleipnir, o cavalo de 8 patas, o animal mais veloz dos reinos, que se tornou a montaria de Odin. Mas nem toda a travessura de Loki teve um final feliz. Com o tempo, seu orgulho e sua inveja cresceram. Ele foi o responsável pela morte de Baldur, o deus da luz, e esse crime marcou o início da ruína dos deuses. Durante o Ragnarok, Loki liderará as forças do caos contra Asgard, lutando até a morte contra Heimdall, o Guardião. Seu papel é paradoxal. Ele destrói o mundo dos deuses, mas também é parte essencial de sua renovação. Loki é o espelho da dualidade humana, criador e destruidor, aliado e inimigo, herói e vilão. Sua inteligência, sua influência no destino e sua capacidade de mudar tudo à sua volta o tornam merecedor do terceiro lugar entre os deuses mais poderosos da mitologia nórdica. No segundo lugar temos Thor, o deus do trovão, o guerreiro mais forte, carismático e adorado entre os povos nórdicos. Filho de Odin e da deusa da terra, Jord, Thor é o protetor dos deuses e dos humanos, o símbolo máximo da força e da coragem. Enquanto Odin representa o intelecto e o mistério, Thor simboliza a ação e a proteção. Ele empunha o lendário martelo Mjolnir, uma arma tão poderosa que, ao ser lançada, sempre retorna à sua mão. Com ela, Thor comanda os raios, controla as tempestades e destrói qualquer inimigo que ameace o equilíbrio dos reinos. Mas sua força vai além do físico. Thor é também o deus da justiça e da lealdade. Ele defende os inocentes e luta pela estabilidade entre os mundos, sem hesitar. Um de seus mitos mais impressionantes é o confronto com a serpente do mundo, Jormungandr, uma criatura colossal que habita os oceanos. Durante uma pescaria com o gigante Hymir, Thor consegue fisgar o monstro e quase o ergue das profundezas, fazendo o mar tremer. Mas o gigante, apavorado, corta a linha e a serpente escapa, até o dia do Ragnarök, quando os dois se enfrentarão novamente em um combate que encerrará o ciclo dos deuses. Apesar de ser um guerreiro feroz, Thor também representa fertilidade e prosperidade. Para o povo nórdico, seus trovões traziam chuva às plantações e força às famílias. Amuletos em forma de Mjolnir eram usados como símbolo de proteção e fé. Thor é o coração do panteão nórdico. Honesto, impulsivo, corajoso e protetor. Sua força bruta é equilibrada por seu senso de justiça e humanidade. Por ser o defensor dos 9 reinos e o deus mais venerado entre os vikings, Thor ocupa o segundo lugar entre os deuses mais poderosos da mitologia nórdica. E finalmente, no primeiro lugar, está Odin, o pai de todos, o rei supremo de Asgard e o mais poderoso entre os deuses nórdicos. Odin é o deus da sabedoria, da magia, da guerra e do destino. Mas sua grandeza não vem apenas do poder, vem da busca incessante pelo conhecimento. Ele é um deus que sacrificou tudo, até a própria visão, para compreender os mistérios do universo. Segundo a lenda, Odin foi até a fonte de Mimir, o poço sagrado que guarda o conhecimento absoluto. Para beber de suas águas, ele ofereceu um de seus olhos em sacrifício. A partir desse momento, passou a enxergar com a mente e o espírito, não apenas com os olhos. Mas seu maior sacrifício foi o que lhe concedeu o domínio sobre as runas, os símbolos mágicos do cosmos. Ele se pendurou por 9 dias e 9 noites na árvore Yggdrasil, ferido e solitário, entre a vida e a morte. Dessa provação nasceu sua sabedoria divina. Odin é também o deus da inspiração e da guerra. Ele escolhe os guerreiros que morrerão com glória e os leva ao Valhalla, o salão dos heróis, onde se preparam para lutar novamente no Ragnarok. Acompanhado de seus 2 corvos, Hugin e Munin, pensamento e memória, Odin observa o mundo inteiro todos os dias. Nada escapa ao seu olhar, mas Odin é um deus de paradoxos. Ele busca a sabedoria, mas também manipula. É um líder benevolente, mas às vezes cruel. Ele entende que o conhecimento tem preço e que o poder sem sacrifício é vazio. Por sua sabedoria, seu domínio sobre a magia e seu papel como criador, rei e protetor dos deuses, Odin ocupa o primeiro lugar e reina absoluto entre os deuses mais poderosos da mitologia nórdica. Para os antigos nórdicos, esses deuses não eram apenas seres superiores, eram reflexos da condição humana. Com virtudes e falhas, amor e ira, luz e sombra, eles mostravam que até os mais poderosos estão presos às leis do destino. A mitologia nórdica continua viva porque fala sobre nós, sobre nossas escolhas, nossos sacrifícios e nossa eterna busca por equilíbrio. Se você gostou deste mergulho pelo panteão nórdico, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também é fã de mitologia, porque as lendas
nunca morrem. Elas apenas esperam ser contadas de novo.